E hoje, o último treino é de do Crespo e fazer os últimos ajustes para o jogo de amanhã. Não só ajustes, né? Mas hoje também, como é o último treino, ele vai tomar uma decisão ainda que ele não tomou até agora, que é quem vai substituir o Luciano no ataque do São Paulo amanhã. Como assim que vai substituir o Luciano? Ele tá suspenso, né? Nem eu lembrava que ele tava suspenso, até porque tem tempão que não tem jogo, né? Mais de um mês aí que tava sem jogos, né? Informação do GE. O técnico Hernan Crespo tem uma dúvida no ataque do São Paulo para enfrentar o Flamengo neste sábado. Sem o Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Zubeldia já foi embora, meu filho. É Crespo, né, cara? Que a gente fala, o Crespo acabou de chegar, né? O Zubeldia tá há mais de um ano no São Paulo, então às vezes a gente lembra do Zubeldia ainda. O Crespo está entre o Oscar e o Dineno, tá? Para a vaga aí, ao lado do André Silva, tá? O que acontece? Como a gente já sabe, né? Acho que não é nenhuma novidade para ninguém. O Crespo, né, cara? A ideia dele é jogar com 3 zagueiros. São Paulo treina no dia a dia com 3 zagueiros. O jogo treino contra o Sub-20 do São Paulo foi com 3 zagueiros. Então, é 3 zagueiros e uma dupla de ataque na frente. No treino, no dia a dia e também no jogo treino contra o Sub-20, a dupla de ataque foi André Silva como centroavante e o Luciano como segundo atacante, que é a posição dele, que a gente tanto pede, ele tem que jogar perto do atacante, né? Ele não é um centroavante, né, cara? Ele tem sempre que jogar como segundo atacante ali atrás do centroavante, é a posição ideal dele, porque ele finaliza muito bem, cara. Sempre ele tem que estar, quando o São Paulo tiver acabado, ele sempre tem que estar mais perto da área possível, porque ele é, para mim, tranquilo, o melhor finalizador do São Paulo. Entendeu? Então, o time do São Paulo, né, cara, pelo menos o time ideal que a gente imagina que seja aí, é André Silva e Luciano, tá? E agora o Crespo está entre Oscar e Juan de Neno para essa vaga aí do Luciano, tá? O Crespo está usando os treinos no CT para decidir qual será o time titular do São Paulo em sua reestreia pelo clube. A única dúvida por enquanto é no ataque. O treinador já decidiu que vai a campo com 3 zagueiros, 2 alas, 3 jogadores no meio campo, mas ainda resta decidir quem fará a companhia para André Silva, tá? Então o esquema é esse, é 3 zagueiros, mas a única coisinha que falta mesmo é quem vai jogar com o Luciano, né? Isso aí ele vai definir hoje no treino aí de sexta-feira, tá bom? Aí vai perguntar, pô, Gabriel, como assim Dineno Oscar? O Dineno é um centroavante e o Oscar é o meia, exatamente, ó. A decisão que o Crespo tomará mudará a forma do São Paulo jogar. Se o Oscar for escolhido, ele vai precisar jogar numa posição, né, numa função mais à frente do que ele está acostumado, que é na criação de jogadas. O meio-campista faria um papel de atacante, né, cara? Um segundo atacante ali, bem mais perto da área, né, com o André Silva de centroavante, tá? Então, pode ser, então, 3 caras no meio, Oscar como segundo atacante e André Silva centralizado, tá? Então, o Oscar pode, talvez, uma das possibilidades, começar o jogo como um segundo atacante aí. Agora, a outra opção é o seguinte. A outra opção é com o Juan de Neno entre os titulares, como centroavante e o André Silva como um segundo atacante. Assim, o Oscar iria para o banco, tá? Então, é Oscar ou de Neno, tá? Então, duas opções, só que muda muita coisa. O Oscar como segundo atacante, né? Se for o Dineno, é Dineno centralizado, André Silva como segundo atacante e o Oscar vai para o banco, tá? Então, essas aí as duas dúvidas que o Crespo tem ainda, que ele vai decidir hoje, antes de enfrentar o Flamengo mesmo. O que vocês fariam, cara? Cara, posso falar um negócio para vocês? Eu acho que o Oscar tem que jogar, tá? A gente tem alguns jogadores voltando de lesão, né? O Ferreirinha... Gabriel, cadê o Lucas? O Ferreirinha e o Lucas, recuperados de lesão, treinado durante a semana, mas eles vão começar no banco, né? Até porque a gente tem 4 jogadores voltando de lesão. Oscar, Lucas, Ferreirinha e Marcos Antônio. O Marcos Antônio vai jogar, o Oscar provavelmente, né? E o Ferreirinha e o Lucas ficam no banco, tá? Eles estão no banco aí com opções. Eu acho que o Oscar tem que jogar, tá? Eu acho que ele é o Oscar. O Lucas já vai ficar no banco, né? Deve entrar no segundo tempo, mas eu acho que o Oscar tem que jogar. O Oscar e o Marcos Antônio já estão treinando com o grupo, sem nenhum tipo de limitação, sem restrição, desde que o time voltou de férias, tá? Então os caras estavam de férias, voltaram, né, irmão? E desde os primeiros treinos aí com o Crespo, ele já tá treinando, tá? Então ele tá recuperado já há muito mais tempo do que o Lucas e o Ferreirinha. Então acho que o Oscar tem que começar aí, né? Enfim, bora ver o que o Crespo vai aprontar, né? Mas deve ter mais informação aí ao longo do dia em relação a isso aí, tá? Lembrando que se o Dineno jogar, o Oscar vai pro banco. Pelo menos é o que o GE colocou aqui, tá bom? Aí o que acontece?
Hoje tem o último treino ainda, né? Já falei sobre o desfalque do Luciano, que vai desfalcar o São Paulo pelo terceiro cartão amarelo. Tem a questão do Lucas Ferreira, que vinha sendo titular, né? Com o Zubeldia, tinha muito desfalque, né? E o Lucas Ferreira vinha sendo aí um dos titulares do São Paulo. Informação do Éder Traschini. Ainda com dores no quadril, Lucas Ferreira pode ser desfalque para a reestreia do São Paulo contra o Flamengo. Resta apenas um treino, né, antes aí da viagem para o Rio de Janeiro. A decisão vai depender da evolução do jovem no treino desta sexta-feira, tá? Então, se ele tiver evolução aí, pode ser que ele vá pelo menos para o banco de reservas amanhã. Aí, assim, o Lucas Ferreira tá a semana inteira, tá, irmão? A semana inteira sem treinar por causa de dores no quadril. Tá fazendo alguns trabalhos com fisioterapia, alguns trabalhos específicos aí, né, para se recuperar. Ele não treinou a semana inteira, tá? Então, dá a entender que ele não vai pro jogo amanhã, né? Não acho que, nossa, hoje ele vai aparecer 100% zerado bala e vai pro jogo amanhã. Pode ser que isso aconteça, pode, até porque ele é jovem, né? Mas acho que ele vai ser desfalque do São Paulo. O cara não treinou a semana inteira, né? Só falta mais um treino, então acho que ele vai acabar desfalcando o São Paulo no jogo aí de amanhã mesmo, né? Enfim, uma pena porque é um jogador que eu gosto bastante, né? E ter ele, pelo menos ali como arma no banco, cara, jogador jovem, forte fisicamente, muita velocidade, é um jogador muito interessante para colocar fogo ali, né, irmão, no segundo tempo, né? Imagina que ele entrasse no segundo tempo aí, mas vamos aguardar o treino aí de mais tarde, certo? Enfim, vamos mudar de assunto aí, rapaziada, olha só. O zagueiro Bremer, atualmente aí jogador da Juventus da Itália, aproveitou as suas férias no Brasil, tá? Aí, né, ele foi aí, cara, fazer alguns trabalhos, né? Aí, né, cuida da preparação física, né? Já que os jogadores estão de férias, mas os jogadores têm que ficar aí também cuidando da sua parte física, né? Pô, tá de férias, irmão, largou tudo. Não é assim, né? Ele tá de férias, tá no Brasil e ele aí realizou aí sessões de condicionamento físico aí no CT de Cotia, tá? No CT aí da base do São Paulo, tá se preparando aí, né, cara, para poder voltar em breve aí, né, cara, na sua temporada aí na Juventus. O Bremer, para quem não sabe, o Bremer, ele atuou aí pelo time sub-20 do São Paulo em 2015 e 2016. Ele mantém laços com o tricolor paulista e aproveita a estrutura de alto nível para seguir em forma, né? A sua passagem pelo CT de Cotia demonstra o compromisso do jogador com a excelência física, mesmo fora da temporada europeia, tá? A matéria aqui do blog do São Paulo, tá bom? O blog do São Paulo que fez essa matéria aqui. O retorno de ex-jogadores, né, aí ao CT de Cotia para trabalhos físicos é uma prática comum entre atletas que valorizam a estrutura e o suporte oferecido pelo São Paulo. A gente já viu quem teve agora o Bremer, a gente teve aí o zagueiro do Brighton, né, vou lembrar agora o zagueiro do Brighton, que recentemente trabalhou. Só que o zagueiro do Brighton, ele trabalhou, né, fez trabalhos aí na Barra Funda. Aí a gente teve o Petros recentemente, o Wellington. Cara, a gente tá vendo cada vez mais jogadores aí de outros times se recuperar de lesão, tá de férias, vim usar a estrutura do São Paulo, como acontecia há 15, 20 anos atrás. Aí, e o Bremer, zagueiro da Juventus, já jogou na seleção, né, tá aí, né, trabalhando em Cotia. Se quiser voltar um dia em Bremer, vai ser muito bem recebido, ele é muito bom, o zagueiro da Juventus aí.